Olá pessoal, de volta pro Pano pra Manga, esse nosso programa que tá o maior sucesso. A gente tá chique demais. Nós trouxemos aqui o Everton, ele é fisioterapeuta do Corinthians. Aê, mulherada, ó, fisioterapeuta do Corinthians. Bom, o Everton, ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre a mudança da nossa rotina em meio a essa loucura que a gente está passando com a pandemia, certo? Então, de uma hora para outra, nossos filhos, a rotina mudou totalmente e a gente teve que se adaptar. Talvez não tão bem assim, né, Everton? Você tem recebido muita coisa aí no seu consultório em relação a essa demanda de dores relacionadas a essa mudança de rotina? Débora, obrigado primeiramente pelo convite. Foi muito bacana aqui fazer esse tipo de conversa um pouco mais solta, para o pessoal até mesmo entender. Essa parte orientativa eu acho muito importante. Eu estou recebendo sim alguns clientes justamente falando sobre mais dor relacionada à parte de coluna, tá? Porque fica muito tempo em casa, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas assim, é uma situação complicada que a gente está vivendo. Então, se essa situação complicada que a gente está vivendo, e todo mundo está precisando o quê? Fazer uma adaptação à sua vida. Tanto nos seus modos, relacionado à parte de trabalho, relacionado à parte até de atividade física, alguns pararam, alguns têm que ter essa continuação em casa. Tem muita gente com medo de sair de casa para academia, né? Apesar dos protocolos de segurança. Muita galera em home office também, né? Essas aulas online. Então, eu acredito que muita gente foi impactada. É isso. É que a gente, como tem um olhar um pouco mais clínico em relação a isso, a gente vê, por exemplo, essa parte de home office, de repente, como uma coisa que também você tem que ter um pouco de cautela. Porque você está em casa, a gente sabe, né, que muitas vezes as pessoas que estão trabalhando em casa trabalham mais do que se estivesse no ambiente de trabalho. Mas eu trabalho super bem aqui, tá? Eu sento no meu sofazinho, então delicioso, Everton, sem problema nenhum, e fico na televisão ali, ó. Lembra que eu falei para você do meu olhar clínico? Esse também é um grande problema, não adianta, né? Assim, a gente tem que ter nosso horário de lazer, só que a gente precisa se preocupar com o nosso corpo. Principalmente quando a gente tem dor. Esse é muito complicado, tá? Mas a gente precisa utilizar algumas orientações relacionadas a alguns exercícios que a gente vai passar um pouco mais para frente, justamente para a gente agir de uma forma preventiva. Então, na verdade, não é preciso você ter dor para fazer exercício. Você tem que fazer dor justamente para quê? Para evitar. Você precisa fazer exercício. Eu faço dor. Isso, você entendeu, né? Entendi. Você entendeu, todo mundo entendeu. Exercício para evitar a dor. Né? Então, na verdade, porque a dor é um alarme no nosso corpo dizendo o quê? Alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada. Né? Tá errado. Você estava me dizendo aqui na conversa, que eu achei super bacana, fazer uma analogia da coluna com prédio. Né? Como é que é isso? Pra gente entender. Assim, algumas pessoas, às vezes, têm a dúvida, por que a gente tem mais dor na lombar? Às vezes eu tenho uma dor no meio das costas, tudo bem, tenho uma dor na cervical, mas na grande maioria das vezes, todas as pessoas que estão ao meu redor falam, pô, Everton, eu tô com uma dor na lombar. Eu sentei, tô com uma dor na lombar, e fiquei em pé, tô com uma dor na lombar. Na verdade, o que acontece? A dor lombar é dividida em 3 partes. A coluna lombar. A parte cervical, a torácica e a lombar. Só que a cervical e a lombar, que são as extremidades da coluna, elas são as que mais se movimentam. Então, como as que mais se movimentam, elas são mais propensas a ter dor. E a lombar ainda, como você falou do prédio, a lombar, até mesmo, né, se você procurar aí no Google, ver a foto dos ossinhos da lombar, você vai ver que os ossinhos da lombar são os ossinhos mais grossos. Por quê? Porque elas precisam ter mais força para sustentar a coluna inteira, como se fosse um prédio. O prédio lá embaixo não tem as vigas fortes, um concreto, sei lá, onde de repente... Gente, que inteligência, né? Um concreto. Então, assim, ela tem que ser mais forte justamente para pegar os outros andares e não sofrer com aquilo. Nossa coluna é a mesma coisa. Então, a gente tem que dar muita atenção para essa parte. Deixa eu te perguntar, a mulherada, ela costuma sofrer mais nessa questão de dores lombares que os homens ou não tem nada a ver? Assim, relacionado a estudos científicos, não muito assim, relacionado à parte de sexo, tá? Depende muito do hábito que a pessoa tem. Entendi. Tá? Depende muito do hábito, que nem eu falo, em relação à parte de trabalho, em relação à parte de esporte. Como eu trabalho muito com pessoas do esporte, então, toda a parte específica, a parte de movimento específico de cada esporte, vôlei, handebol, a gente estuda de uma determinada forma,
tá? Justamente para saber se aquele movimento vai dar dor. Mas as pessoas, por exemplo, que... Os réis mortais. Os réis não tem mortais, problema. né? Mulher. Homem e mulher, tem que tomar muito cuidado. Mas assim, uma coisa muito importante, Débora, muito importante. A gente não pode deixar de se movimentar. Um grande problema que a gente tem, às vezes até na nossa sociedade, né, alguns profissionais de saúde, falam assim, fica de repouso. Logicamente, todo mundo gosta. Quando eu vou no médico. Todo mundo gosta, fala, não, fica de repouso na sua casa, no seu sofazinho, fica deitada por 3 dias, né? Isso é muito complicado. Logicamente, tudo depende de uma avaliação de um profissional da área. Fisioterapeuta, educador físico, do seu médico, tudo depende de avaliação. Só que na grande maioria das vezes, a coluna, ela é saudável por quê? Porque ela se movimenta. Então você tem que fazer. E quando a gente fala atividade física, não sei se também você vai querer falar na frente, mas quando a gente fala em atividade física, a gente fala em qualquer atividade física. Sim. Tá? Não é somente fazer... Sexo. Também que bom, pode ser tem que também. aproveitar então na pandemia. Não tô Pode fazendo ser, nada lá em fazendo casa, nada, né? Tô fazendo nada. Tá fazendo nada em casa também, não seria uma atividade também, né? Mas, por exemplo, fazer uma corridinha, andar... eu aproveitar, em vez de eu descer de elevador, né? Pedir umas esfirras agora, deve estar chegando. Em vez de eu descer de elevador, eu vou de escada. Com certeza. Eu não vou mesmo. Alguém aqui vai, com certeza. Entendeu? Só tomar cuidado, se você tá no 15º, você tá no 2º andar. 15º você pode... lesionar o joelho. Lesionar o joelho. Machucar. Você falou pra gente que tem, então, alguns exercícios, Sim, né? Que podem isso. ajudar nessa questão de alguns movimentos, é isso? Isso Tá. mesmo. Eu gravei alguns exercícios bem simples pro pessoal de casa fazer, tá? Só que, primeiramente, eu dou algumas orientações. Se você tiver com dor muito forte, não realize, por enquanto, os exercícios. Primeiramente, vá no profissional, no fisioterapeuta, no médico, justamente para saber se você pode realizar alguns exercícios. Tudo bem? Isso, se você tiver alguma coisa mais leve, quando eu falo dor leve, é mais um desconforto muscular, tá? Então isso a gente pode estar utilizando esses exercícios justamente para poder aliviar, tá? Ou prevenir, porque você falou que a gente não precisa aliviar e prevenir. Chegar nesse ponto de dor para fazer isso, né? Para se preocupar. Né? Na verdade, gente, o nosso corpo ele não precisa dar sinal de nada. O nosso corpo existe, entendeu? E ele que nos carrega, inclusive. Certo? Então acho que ele merece cuidado. Com certeza. Né? E bastante movimento. Bastante movimento. Então, o primeiro exercício é o seguinte, tá? Primeiro exercício a pessoa, você vai deitar no chão, eu aconselho você a deitar no chão, né, com o edredom, dobra ele uns 3, 4 vezes para não ficar tão duro. Você vai ficar com a coluna bonitinha, no retinho, junta o joelho, junta o pé, aí o joelho você não vai desgrudar os dois, tá? E você vai fazer simplesmente movimentos para a direita e para a esquerda, bem devagar e com uma amplitude maior. Até que se você quiser, quando você for para a direita e para a esquerda, sentir, alongar a parte lateral do seu tronco... Tá tudo certo. Tá bacana. Tudo porque bem? Eu sinto essas dores, eu paro, então não é para parar. Não é para parar, mas dor é diferente de alongamento, tá? Entendi. Você tem que sentir a parte do alongamento. Aí você faz de um lado para o outro, umas 3 séries de 20 repetições, 10 para cada lado, tá tudo bem. Tudo bem? Isso daí é para fortalecer a lombar. Não, é só para dar movimento para a lombar. Okay. Tudo bem? É que às vezes... o que acontece? A lombar, ela está restrita de movimento. E por causa disso, ela tem dor. Então eu posso levantar, criar uma rotina para mim. Isso Todo mesmo. dia eu faço essas 3 séries. Isso, pode ser. Porque, na verdade, não está trabalhando nem com força, nem com isso. Simplesmente eu estou querendo dar um movimento para a coluna. Falar assim, coluna, você precisa se movimentar. Músculo, você precisa se movimentar. Meu marido me vê deitada no chão na frente do banheiro, ele pula. Não tem problema, só pular. Fala assim, não, continua aí, não tem problema. Faz junto. Faz junto. Né? Faz junto. Vai, homem, faz junto. Faz junto. Faz junto. Tá? O segundo é quase o mesmo, só que a gente vai trabalhar agora a parte de cima, tá? Então você vai ficar a mesma coisa como vocês estão vendo. Vocês vão ficar deitadas. Agora as 2 mãos vão em direção ao teto. Sempre deixa palma com palma da mão junto. O joelho vai continuar dobrado, só que ele não vai se mexer agora. Quem vai se mexer é a parte de cima. Gente, isso é difícil. Você acha? Acho não, é facinho. Tá? Aí você vai, mesma coisa, para a direita e para a esquerda. Bem devagar, uma amplitude de movimento o máximo que você puder, tudo bem?
E você vai começar a fazer esses movimentos, mesma coisa, 3 séries de 20 movimentos, 10 para cada lado, fechou. Você vai trabalhar tanto a coluna na parte de baixo, quanto a coluna na parte de cima. Tranquilo? Tá? E tem o terceiro exercício que eu acho muito bacana, justamente para essas pessoas que a gente já conversou em relação à parte de home office, que você pode fazer esses exercícios sentado. Você não precisa ficar deitado, né? Então, o que você vai fazer? Sentadinho mesmo, você vai pegar os seus dedos, entrelaçar, levar até a nuca e fechar um pouco o cotovelo, até dar uma encostadinha na orelha. Tá? Dando uma encostadinha na orelha, o que você vai fazer? Você vai fazer pequenos movimentos, também bem devagar, para frente e para trás. Tudo bem? Então corta aqui pra mim, Lili, vou tentar, porque você falou que você pode fazer sentado, isso é fácil. Então vê, eu pego meus dedinhos, isso, vai lá relaxo meu joelhinho assim, né? Isso, tá. Juntinho, normal, não tem problema do joelho. Na nuca. Na nuca. Na nuca. Na nuca, onde é a nuca? Na nuca. Um pouquinho mais pra cima, na parte de trás da cabeça, assim? vai. Isso. Fecha o cotovelo um pouquinho. Você vai fazer pra frente. Sentada mesmo. Sentada. Pra frente você... O povo do escritório vai achar que eu sou maluca, mas eu tô me alongando. Não tem problema. Pra frente você junta o cotovelo. Ah, sim? Isso. Quando você for pra trás, você abre. E olha pra cima. Olha pra cima. Isso. Pra frente você junta. Olha pra cima. Respira. Respira. E solta. Gente, mas eu perdi quantos quilos aqui? Deu umas 300 gramas, gente? Se você fazer 500 vezes, capaz que você perde alguma coisa. Mas você vai ver se eu não vou. Né? Bom, mas são super simples, né? Bem simples, coisa bem simples, né? Como a gente tinha falado, bacana fazer devagar, 3 séries, 20 repetições, aí você vai começar a ver também que, de repente, se você tiver algum desconforto, provavelmente esse desconforto ele vai começar a se dissolver, tudo bem? De repente, não no começo, mas se você começar a fazer, isso é legal, fazer a manutenção disso. Todos os dias, ou um dia sim, um dia não, vai no seu tempo. E o legal também, Everton, que você falou, o bacana é, se for uma dor que durante o exercício você descobre que está muito forte, tem que procurar ir no consultório, marcar uma consulta com o fisioterapeuta, com um ortopedista, não é? Isso, e fazer uma investigação. Isso é muito sério, hein, meninada, hein, galera? Isso mesmo. Isso é sério. Tem que fazer uma avaliação certinha, porque justamente que a gente não falou que o doador é um alarme, de repente você está fazendo um movimento que está aumentando essa dor, alguma coisa está Alguma coisa já estava lá, né? Já estava lá e a gente está machucando mais ainda. E outra, duas coisas dessa questão da gente estar todo enclausurado, preso dentro de casa. Muitas coisas podem estar acontecendo no nosso corpo que a gente, por falta de movimento, nem está notando também, né? Sim, e também é que assim, a gente tem algumas dores por causa de adaptação. É a mesma coisa se todo mundo já fez alguma atividade física, ou todo mundo já foi na academia uma vez? O que você Uma vez eu lembrei. Uma vez eu também, uma vez eu já lembrei. Né? Então assim, uma vez, o que acontece? Durante 1 a 2 semanas, seu corpo fica bagaço, seu corpo fica dolorido. Depois ele pede exercício, né? Depois ele pede exercício, porque você passa pela fase de adaptação. Então, se você está no seu ambiente de trabalho, antes da pandemia, era uma coisa. Em casa, eu falei, você está, de repente, mais tempo sentado, mais tempo deitado no sofá, mais tempo em pé, e aquele estresse, aquela parte, né, de repente, não sei, com filho, às vezes, né, em casa você não tem aquela parte que você tem que começar a vincular o filho com a parte de trabalho, demora a rotina, isso. Mas isso acontece em causas de dor, não adianta. Exatamente. E isso vai te ajudar bastante. E a gente não tá numa questão só física, né? A dor, ela vai para as questões emocionais e aí, gente, embaralha tudo, dana tudo. Mas esse assunto tem o quê? Muito pano pra manga, né? Então esse assunto dá muito pano pra manga, por isso que o Everton agora vai deixar os contatos dele aqui, né? A gente te acha pelo Instagram, não te acha? Isso, acha pelo Instagram, acha pelo Facebook. Tá tudo escritinho aqui, ó, embaixo. Eu coloco o dedo, não sei se tá escrito, de repente só tô com o dedo assim, entendeu? Mas vai que tá, né? Então pelo Instagram, pelo Facebook, podem fazer perguntas pra ele também aqui no canal. Gente, não esquece, ó, de clicar, como é que fala? Clicar no sininho. Clicar no sininho, e se inscreve no canal, que isso é bacana. Vai ter muitas coisas bacanas aqui, como essa que a gente teve hoje. E dúvidas sobre esse tema, então busquem as redes sociais do Everton, que ele vai esclarecer isso e muito mais, tá bom? Bom, e no próximo bate-papo vai ter o quê? Também muito pano pra manga. Espero vocês no próximo programa. Muito obrigada, Everton. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.